Nem Jesus Cristo no mundo conseguiu unanimidade, mas eu consegui, graças a Deus, a maioria. Paulo Salim Maluf conseguiu muita coisa ao longo de 5 décadas de vida pública. Aos 85 anos, é deputado federal pela 4ª vez. Mas ele começou na política longe das urnas, no tempo em que o governo militar escolhia prefeitos para as grandes capitais. Em 1969, o então empresário foi nomeado prefeito de São Paulo pelo general-presidente Costa e Silva. Em 1979, foi governador do estado por voto indireto. Confio em Deus e no povo de São Paulo. Voltou a ser prefeito da capital paulista em 93. Sempre cultivou a imagem do engenheiro tocador de obras. Tenho orgulho de dizer que em São Paulo você não anda 1 quilômetro sem passar numa obra do Maluf. Político esperto, bom negociador, Maluf avançou na vida pública, seguido pela sombra da suspeita de negociatas e desvios de verbas públicas. Mas ninguém conseguia provar nada contra ele. Virou até folclore. Quando perguntavam se ele tinha dinheiro escondido no exterior, ele negava com firmeza e fazia uma promessa. Se alguém conseguisse encontrar algum dinheiro em contas em nome dele no estrangeiro, ele doaria todo o saldo para a Santa Casa de Misericórdia de São Paulo. Até hoje, a Santa Casa, mergulhada em problemas financeiros, nunca recebeu nenhum tostão dessa promessa. Quem encontrar dinheiro meu fora do Brasil, o dinheiro é dele. Não sou proprietário ou titular de nenhum valor em qualquer paraíso fiscal do planeta. Mas ele tinha dinheiro, sim, segundo este promotor de justiça paulistano. Silvio Marques segue as pegadas de Paulo Maluf há 16 anos. Ele não é um amador. Os métodos de lavagem de dinheiro utilizados pelo ex-prefeito foram inúmeros e todos eles bem feitos. O promotor chegou a somar 334 milhões de dólares em dezenas de contas de Paulo Maluf espalhadas pelo mundo. Em valores atualizados, aproximadamente $1 bilhão. Segundo ele, tudo propina, recebida das construtoras que fizeram as obras que o político exibe no currículo, como o túnel Ayrton Senna e esta avenida na zona sul de São Paulo. A Avenida Água Espraiada, depois rebatizada Jornalista Roberto Marinho, foi feita pelas construtoras Mendes Júnior e OAS, ambas investigadas hoje pela Operação Lava Jato. Com a ajuda de 2 ex-funcionários da Mendes Júnior, o promotor descobriu o esquema. A prefeitura pagava a empreiteira. Para esquentar o dinheiro, a Mendes Júnior repassava os valores para construtoras menores, em troca de notas frias. Essas pequenas empresas ficavam com o valor dos tributos e devolviam 90% para a empreiteira. Aí, de acordo com a investigação, era hora de entregar 20% do dinheiro para os doleiros de Maluf. Esses doleiros depositavam dinheiro em contas em Nova York, na Suíça, na França, na Inglaterra, até que esse dinheiro era finalmente destinado a contas de empresas controladas pelo ex-prefeito Paulo Maluf ou por familiares dele. Para que o dinheiro circulava assim? Para que fosse distanciado o dinheiro do seu destino. E o dinheiro foi longe. Em 2001, os milhões de Maluf chamaram a atenção da justiça pela primeira vez, quando foram transferidos da Suíça para a ilha de Jersey, um paraíso fiscal que fica no Canal da Mancha. As autoridades da ilha suspeitaram da origem ilícita e bloquearam os valores. Assim começou a investigação que, nesta semana, levou o Supremo Tribunal Federal a condenar Paulo Maluf pela primeira vez. 7 anos, 9 meses e 10 dias de reclusão. Os ministros decidiram pela perda de mandato na Câmara dos Deputados e pelo pagamento de R$1.300.000. Punir esse tipo de delinquência é um marco na refundação do país. Agora, o eterno discurso de Maluf, que também é procurado pela Polícia Internacional, a Interpol, vai ter que mudar. Não tive jamais uma condenação penal. O Supremo Tribunal Federal mandou Maluf cumprir a sua pena em regime fechado. Mas como ele tem 85 anos de idade, talvez os seus advogados consigam transformar a pena em prisão domiciliar. Se der certo, a cela de Paulo Maluf pelos próximos anos seria a famosa mansão na sofisticada região dos Jardins, em São Paulo.
Paulo Maluf não quis gravar entrevista. O advogado diz que vai recorrer da decisão. A condenação é sempre uma questão que abala. Eu advogo há 35 anos, nunca tinha tido um cliente condenado no Supremo Tribunal e eu tive a impressão que fiquei quase mais abalado do que ele. O Supremo deve publicar a decisão em até 60 dias. Depois disso, a defesa tem 15 dias para recorrer. Esse recurso deve ser discutido pelos ministros, que vão determinar se mantém ou não a sentença. Nós poderemos fazer uma tentativa de diminuir a pena nos embargos com argumentações técnicas. Ele está ainda firme e acreditando no julgamento do plenário. Não há prazo para esse novo julgamento. Essa condenação é, antes de tudo, uma condenação simbólica, pela personalidade do condenado agora. Há muito tempo o Ministério Público tem investigado Paulo Maluf, tem afirmado que ele praticou corrupção, lavagem de dinheiro, e ele tem negado durante todo esse tempo. Está chegando a hora de ele devolver esse dinheiro ao município de São Paulo, devolver o dinheiro aos paulistanos.